Hoje aqui no podcast eu vou falar sobre 13 coisas que profissionais da saúde que têm a mentalidade forte evitam. Mentalidade é um dos pilares do método consultório High Ticket e eu vou explicar por que é tão importante evitar essas 13 coisas para você dobrar o faturamento do seu consultório. Eu sou a Nanda Makdov e aqui eu ensino estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o faturamento do seu consultório trabalhando menos e sem fazer dancinha nenhuma em rede social, sem nem usar as redes sociais se você não quiser. Para acompanhar mais episódios como esse, não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, clicar nesse botãozinho aqui de se inscrever, acompanhar no Instagram, caso você esteja assistindo pelo Instagram, que é Nanda Mac Vendas, né? MAC, Nanda Mac Vendas. E também não esquece de ativar as notificações aqui no sininho, para você não deixar de receber nenhum episódio do podcast Consultório High Ticket. Agora, antes de falar as 13 coisas que profissionais da saúde que são mentalmente fortes evitam, queria deixar bem claro o que não é esse tema. Esse tema não é o fantástico mundo do Bob, acorde, escreva uma carta de gratidão por tudo que tem na sua vida, um otimismo quase poliana, né? De que você não consegue nem identificar ele, casar ele com a realidade que eu sei que é muito corrida que você vive hoje no consultório, tá? São maneiras práticas de você condicionar. Não importa o tipo de ambiente, né, difícil, ou dia difícil que você teve no consultório ou nos outros locais que você trabalha também, para que isso não te afete, para que isso não afete consequentemente a percepção de paciente high ticket de você e assim isso não prejudique o seu faturamento, tá? Então tudo que eu falo aqui, não só nesse episódio quanto nesse podcast, é focado em você aumentar, potencializar o faturamento do seu consultório e se filtrar, né? Começar a cancelar aquelas atitudes, aquelas ações que podem estar prejudicando o seu faturamento e você nem sabe, que são coisas, a maioria das vezes, são até contraintuitivas. E aí que tá a oportunidade. Se você se identificar em um desses 13 pontos que eu vou falar aqui, você aprender a se monitorar e a não entrar nessa onda, vamos dizer assim, você consegue já não deixar com que essa nuvenzinha negra que chega no seu consultório no dia prejudique, né, o seu ambiente profissional e o seu faturamento. Antes de tudo, o que são profissionais da saúde mentalmente fortes? As pessoas tendem a achar que é aquele que sempre está bem, otimista, não se abala com nada, mesmo a maior tragédia acontecendo do lado dele. Isso é óbvio, seria impossível. Vocês lidam muitas vezes como profissionais da saúde com coisas que são inimagináveis pra gente que é do outro lado aqui, paciente. Então, obviamente, seria, né, impossível você nunca quebrar no sentido, né, emocionalmente, você nunca se afetar. Isso seria só um robô, tá? Então também não é o que a gente está tratando aqui nesse tema. Mas a força mental também não vem só das coisas que essas pessoas fazem, tá? Então, por exemplo, ser otimista, conseguir superar qualquer obstáculo, enfim, vem também das coisas que essas pessoas não fazem para não deixar atrapalhar o resultado delas no consultório. Então vamos lá aos 13 pontos que profissionais da saúde que são mentalmente fortes, que têm aquela mentalidade blindada, evitam a todo e qualquer custo. A primeira de todas é saber que a vida não é justa e então evitar sentir pena de si mesmo. Mesmo quando a vida foi injusta e as outras pessoas têm pena de você. Porque o mundo, infelizmente, não é perfeito e do jeito que a gente gostaria que ele fosse. O mundo é do jeito que ele é. E muita coisa errada vai acontecer na minha vida, na sua vida, em todas as outras profissões, não só na sua, como profissional da saúde. Nem sempre você vai chegar em casa feliz e, nossa, tudo o que aconteceu era para ter sido assim, isso foi justo. Você, algumas vezes, né, em alguns episódios da vida, pode ser que você tenha um pouco de revolta de como foi o desfecho de alguma situação. E isso, infelizmente, até é normal. É normal na sua profissão, é normal na minha, é normal na profissão do arquiteto, do advogado. Enfim, coisas ruins, né, acontecem, coisas que não são culpa sua e coisas até que podem, né, ser culpa sua. Agora é muito, muito, muito importante nesse número 1 aqui você entender que você se sentir culpado, vítima, né, da situação, você ficar remoendo isso é que nem engolir um carvão
fervendo. A única pessoa que se machuca é você. Então, quando você passar por alguma situação que pareceu injusta, difícil, a única coisa que adianta para você manter essa mentalidade forte, que é um pilar essencial do método consultório High Ticket, você não deixar isso te abalar e te destruir seu dia, destruir a sua semana, é pensar quais são as melhores lições que eu tirei disso aqui. Tá? Isso independe se você tem razão ou não. O que essa situação com esse paciente ou, né, enfim, outra circunstância que aconteceu do seu consultório tá dizendo para você que a próxima vez é melhor você evitar. Então a única coisa que você pode fazer é pensar nessas lições e seguir em frente, porque mudar o que aconteceu você não vai conseguir e ficar remoendo e se sentindo vítima e ficar pensando, se fosse assim, se fosse assado, você tá engolindo carvão. Então, quando você enfrentou algum tipo de problema assim, pegue as lições e segue em frente, porque tem coisas que não tem mais nada que pode ser feito, tá? Vamos ao número 2. A segunda coisa que profissionais da saúde mentalmente forte, profissionais da saúde high ticket, evitam é se deixarem ser controladas e subjugadas. E aqui entra o papel que eu falo de você não deixar o paciente sanguessuga te dominar, te controlar, ser dono da sua agenda, poder marcar e desmarcar quando ele quiser. Quando ele faz isso, você está virando súdito do paciente. E isso não só prejudica a sua saúde mental, prejudica, né, a sua autoridade profissional e prejudica todo o andamento do seu consultório, que ele começa a mandar, né, nos horários e acha que pode fazer o que quiser no seu consultório. O paciente, por mais poderoso ou sei lá o que ele seja, ele não pode fazer você se sentir inferior ou ruim. A sua força está na sua capacidade de reagir da maneira adequada a situações que são difíceis, que vão acontecer se já não aconteceram no seu consultório. E isso é completamente treinável, tá? Ninguém nasce sabendo e sendo fada sensata, não. Não sei se alguém já te contou essa verdade, mas ninguém... Isso, assim, não vem uma luz e pá, você sabe lidar com todas as situações. Mas você pode treinar isso, as suas emoções, suas reações, para você conseguir sair de situações, crises, né, de administração que a gente fala dentro do consultório, com mais maestria e que isso não prejudique que você dobre o seu faturamento e o atendimento a outros pacientes high ticket. Outra coisa que profissionais da saúde que são muito mentalmente fortes evitam é ficar fugindo, evitando mudanças, achando que não tem como mudar, que não tem como conseguir um resultado melhor. Quem é preguiçoso entra nessa ladainha. Não adianta, já tentei isso, todo mundo já tentou, não adianta. Fica dando desculpas para a mudança. Mas pessoas mentalmente fortes, mesmo elas sabendo que elas vão ter que se esforçar, que algumas coisas podem dar muito errado, outras é um pouquinho, e algumas até pouco resultado, né, e tem algumas que tem a chance de darem muito resultado, elas já vão pensando nas que vão dar muito resultado e que não deram o resultado que ela fez, essas mudanças, tudo bem, ficou como experiência. Porque ficar sentado na cadeira não fazendo nada, achando que é muito difícil mudar, que nem adianta tentar, não vai te trazer nenhum resultado. Os profissionais que são mais mentalmente fortes, eles abraçam mudanças, eles dão boas-vindas a mudanças, porque eles sabem que com mudanças pode até vir algumas coisas que não dão certo, mas sempre vem melhorias. E até porque quem tem medo da mudança fica estagnado para sempre, tá? E mudanças no seu consultório, novas estratégias como essas que você tá vendo aqui no podcast Consultório High Ticket, te energizam. Cada vez que você vê uma micro coisa funcionando, dando resultado, você quer fazer mais. Daqui a pouco, quando você vê o micro resultado que você teve, você começou a implementar várias outras estratégias e seu consultório já está dobrando, triplicando, multiplicando o faturamento, como, enfim, quase aí no último ano, 700 consultórios que passaram pelo método consultório High Ticket. Quarta coisa que profissionais mentalmente fortes evitam é gastar energia e tempo com coisas que você não tem como mudar, que estão completamente fora do seu controle. E aqui eu ainda adiciono a mais. Principalmente, não reclamam dessas coisas com o paciente. Então, coisas do tipo, nossa, meu voo atrasou, perderam minha bagagem, peguei muito trânsito, tava chovendo, eu caí nas pedras portuguesas da calçada do Rio de Janeiro. Cara, tudo que não tenha a ver, quando o paciente entra no seu consultório, tudo ali é sobre ele, nada sobre você. O seu consultório é um ambiente profissional, onde você exerce a sua profissão para solucionar as dores, os problemas dos seus pacientes.
Do mesmo jeito que eu falo que esse podcast Consultório High Ticket, o meu perfil no Instagram, o meu canal no YouTube não é nada sobre mim. Você não vai ver eu aqui falando, hoje acordei, estou um pouco resfriada, hoje não sei o que. Não é sobre mim, não é o BBB da Nanda. O meu canal e o podcast Consultório High Ticket, quem é meu, entre aspas, paciente, é você que está assistindo. E tudo gira em torno de como, o que eu vou falar, o que eu vou desenvolver de conceito aqui, de estratégia, que vai te ajudar, ser um atalho, né? Te ajudar a chegar mais rápido, a dobrar o faturamento do seu consultório. Esse mesmo raciocínio, que é você ser o advogado de defesa da saúde do paciente, tem que ser para os seus pacientes high ticket, a partir do momento que um paciente entrou aqui, esses outros todos assuntos só são relevantes e vão ser falados, discutidos, se for um assunto que ele trouxer para mim. Então, se o paciente entrou na sua sala e está entrando para consulta e começou a falar, não, eu peguei um tráfego e hoje, nossa, meu pneu furou, aí eu fui tentar fazer sei lá o que, minhas costas estão... Se isso for uma coisa, um assunto que ele trouxe, aí tudo bem você falar desses assuntos. Fora isso, as coisas que você não pode controlar, né, as chatices que aconteceram no seu dia, na sua semana, não são da conta do paciente. Ele tá lá para você ajudar, foco todo é nele, para você ajudar ele a curar uma dor ou, né, uma dor, entre aspas, um desejo estético. Então, sempre tenha isso muito alinhado, né, na sua cabeça e seja mentalmente forte para não reclamar coisas desse tipo que aconteceram no seu dia e tal, com seus pacientes, porque isso prejudica que você dobre o seu faturamento. E também pessoas mentalmente fortes, não só profissionais da saúde, mas todas mentalmente fortes, veem que quando acontece alguma coisa ruim, pode ser uma coisa boba, como trânsito, chuva, ou pode ser uma coisa mais séria. A única coisa que ela mesma tem como controlar é a reação dela à situação, porque a situação já aconteceu, a coisa ruim já aconteceu, está no passado, não tem mais nada que pode ser feito aqui no futuro próximo para mudar os fatos anteriores, não tem como. Então, a única coisa que você pode fazer é mudar a sua atitude referente àquela coisa ruim, né? Bem chato, mas é isso. Número 5, importantíssima essa. Ficar se preocupando em agradar todo mundo. Vão ter pacientes que vão te amar e vão ter pacientes que vão te odiar e pelo mesmo motivo que os outros amaram. Isso não vai fazer o menor sentido na nossa cabeça e tá tudo certo e tudo bem. Ninguém nessa terra já pisou, ser humano que já pisou nessa terra, é amado por todos ou é odiado por todos. Então, profissionais da saúde que são high ticket, que são mentalmente fortes, eles já entenderam que tudo bem, vai ter a, entre aspas, galera deles que adora eles, é o povo dele, e que acha tudo, né, incrível, mas e vai ter um ou outro e uma certa parte aí de pessoas que tem outra imagem. E tudo bem, e tá tudo certo. E outras pessoas podem atender essas pessoas que não, entre aspas, foram com a sua cara. A sua personalidade não pode mudar, você não pode mudar a sua forminha para virar outra forminha, porque de acordo com a personalidade e os desejos dos seus pacientes. Não tem como fazer isso, senão você vira uma pessoa completamente sem identidade. Mas também você tem que tomar cuidado aqui com o outro extremo, tá? Não dá também pra a sua opinião e o seu jeito ser tão agressivo, tão abrupto, a ponto que desagrada todo mundo. Pra você impor uma imagem de autoridade, de força. Você falar coisas como alguns profissionais da saúde na internet falam extremamente... que beiram aí a virar, né, para ser processado por um crime, algumas coisas assim bem problemáticas, porque você quer manter essa imagem de superioridade. Então, esse exagero também, tá? Tanto do agradar quanto do desagradar, tem que tomar muito cuidado. Então, qual que é o meio termo disso? O meio termo, que é, né, o ideal para a pessoa que é mentalmente forte, é você ser agradável, justo, você saber ouvir o paciente, quando for necessário, lógico, mas você também não ter medo de dar a sua opinião, mesmo que essa opinião não seja uma opinião que vai agradar tanto o paciente, mas você sabe que essa opinião é a certa em termos, né, de trazer mais o resultado que ele busca. Então, da saúde dele melhorar, dele seguir e levar a sério um tratamento, dele fazer uma cirurgia que ele precisava. Então, o que vem antes de tudo é a saúde e o resultado do paciente positivo, tá? Antes do paciente ficar ou não chateado com você. O certo é o certo. Mesmo que você se incomode em dizer, tenha medo da reação do paciente, e mesmo que o paciente fique desconfortável nessa verdade que você vai falar para ele.
Então, assim, o certo, fale o certo e o que é o melhor para o paciente, independente desses sentimentos, porque ele está no seu consultório para ter, né, um resultado positivo. E colocando cerejinhas de Fantástico Mundo de Bob e Mundo Cor-de-Rosa, né? E, enfim, tirando, né, algumas informações ali que são essenciais, mas que são desagradáveis de você falar para ele, só vai piorar as coisas lá no futuro, tá? E a sua relação de confiança com o paciente. Então não dá para fazer isso. Número 6. Profissionais que são mentalmente fortes também assumem riscos calculados. Eles não ficam a vida inteira, não dá para eu fazer isso e aquilo, porque tal pode acontecer. Em toda profissão, em todo negócio, você é dono, né, do seu faturamento. Você é dono, pode não ser de um consultório hoje, de uma clínica, mas você trabalha em um dia, pode, enfim, ter o seu próprio, enfim, você é dono do seu negócio no momento que você é profissional da saúde. E não tem como, né, você não assumir riscos calculados. Vai chegar uma hora que você vai estar numa encruzilhada. Ou sai do coworking que você trabalha e abre a sua própria clínica ou consultório, ou vice-versa, vai trabalhar em uma clínica gigante, um consultório gigante para ganhar a experiência. Você vai estar dentro, né, de situações como essa e de riscos que você tem que assumir para você crescer. Então, muito importante ter uma mentalidade forte, avaliar, né, os benefícios e as desvantagens de cada risco, tomar uma decisão e não ficar, não sei, eu vou decidir depois, que a pior decisão de todas é não sei, e seguir em frente. Número 7. Ter aquele saudosismo frequente. Antigamente era assim, era muito melhor. Não sei o que naquele dia. Isso só causa, né, um sentimento ruim em você, que nunca vai ser tão bom quanto aquela época, e acaba te deixando ainda mais estagnado no lugar. Então, ser mentalmente forte é olhar para trás, lembrar das coisas boas, lembrar que também, né, não tiveram coisas ruins, porque no passado nunca tem só coisas boas, também tem coisas ruins, e agradecer e focar o máximo, todas as energias do presente, porque a única coisa que a gente tem é o presente. Número 8, pessoas mentalmente fortes também evitam a todo custo cometer o mesmo erro várias vezes. Essa aqui até talvez pareça óbvia, né? Mas o que eu mais vejo, situações que me contam, é profissionais da saúde fazendo a mesma coisa, passa um ano, vem outro ano, fazem a mesma coisa e esperam ainda resultado de uma coisa que não deu resultado no ano anterior. Então, o profissional que é mentalmente forte, ele assume responsabilidade pelos seus erros, ele coloca os pingos no isso aqui deu certo, isso aqui não deu, qual que é o próximo plano, e ele veste, né, o chapéu de adulto e não de criança birrenta. E ele assume essa autorresponsabilidade e ele aprende com os erros. Essa capacidade de autorreflexão está presente nos melhores e mais bem-sucedidos executivos, empresários do mundo. E, né, um profissional da saúde não deixa de ser, em pequena escala ou grande escala, ou, né, pode virar uma escala gigantesca, um empresário também do seu próprio negócio e da sua cartela, entre aspas, de clientes que são seus pacientes. Número 9, ficar com sentimentos ruins em relação ao sucesso do coleguinha. Aquele coleguinha que foi com você para a faculdade, ou que fez uma pós com você, você achar que ele teve sorte, você ficar dando desculpas como profissional para o outro hoje tendo um sucesso profissional melhor que você. Pessoas que são mentalmente fortes não fazem isso, tá? Porque isso é que nem a história do carvão. Você que está engolindo o seu próprio carvão aceso. A pessoa que é mentalmente forte, ela é que nem uma vela. E ela vê a vela da seguinte maneira: a minha vela tem tanta luz, eu posso ainda acender outras velas, né? Nenhuma outra vela me causa sombra. Nossas velas juntas acendem várias velas. E a pessoa que é mentalmente fraca, ela inveja o sucesso da outra. Ela fala, não, aquela vela ali teve uma vantagem, porque veio um fósforo gigantesco que acendeu ela. Aquela vela ali tá me causando sombra. Aquela vela, já que ela tá acesa, eu não vou conseguir ter luz também, tá? Isso não existe, mas isso totalmente, literalmente não existe. Você tem várias oportunidades na sua frente, você tem vários nichos que você pode atuar, você tem várias formas de atingir o seu sucesso, e muitas vezes aquela outra vela que você está vendo ali, que você, né, pode achar que está melhor que você tá não sei o que você tem, né, uma fraqueza mental diante daquela outra vela,
ela nem é luz de verdade, ainda tem isso, tá? Então, às vezes, a grama do vizinho é mais verde porque ela é uma grama falsa, né? Então, toma muito cuidado em olhar demais assim, e principalmente de um jeito negativo pro coleguinha, porque muitas vezes as coisas não são o que elas parecem. A única pessoa responsável pelo seu sucesso, para você dobrar o faturamento do seu consultório, é você. Você foca no método, você foca nas estratégias e foca no seu e não olha pro lado. Outra coisa, a 10ª coisa que profissionais da saúde mentalmente forte não fazem é desistir depois de falhar. Tudo que você fizer, você vai ter obstáculo no caminho. Talvez na primeira vez você não acerte, talvez nem na segunda. É normal. Infelizmente, né, não é uma linha reta, é uma linha mais que nem, né, uma montanha russa. E é assim com todo mundo. Então, se você desistir na primeira dificuldade que você encontrou, no primeira, ai, que coisa chata, achei que era assim, não tô entendendo direito, você não vai chegar em lugar nenhum. Cada fracasso, ou mini fracasso que você tem, cada erro que você comete, é uma oportunidade para você melhorar e cada vez mais perto você tá de chegar no seu objetivo. E as pessoas que são mentalmente fortes já sacaram isso, ó, há muito tempo, então anos-luz lá na frente. Número 11, pessoas mentalmente fortes também não têm medo de passar tempo sozinha. Você não depende dos outros para reforçar sua felicidade, seu humor, ter momentos sozinhos para refletir, para se planejar, para, né, ver como é que estão o andamento de XPTO dos seus pacientes, nada mais do que saudável. Esse excesso de dependência de outras pessoas pode te tornar e pode prejudicar o seu faturamento porque te torna uma pessoa mentalmente fraca. E agora, número 12 e a número 13, que são as mais importantes de todas, tá? Os profissionais da saúde que são mais mentalmente fortes, eles não sentem que o mundo lhe deve algo. As coisas que eles fazem para ajudar paciente, para ajudar pessoas que nem são seus pacientes, para enfim, né? Eles fazem sem a expectativa de receber algo em troca. Quanto mais, você pode até fazer bem para os outros, você pode até fazer alguma coisa para um colega ou para um paciente, mas quanto mais você coloca na sua cabeça que agora aquela pessoa está te devendo um favor ou algo em troca, mais mentalmente fraco você fica. Fora que essa cobrança, né, se você tem principalmente referente a paciente, fere completamente o gatilho mental high ticket da autoridade, que fica parecendo que você tem uma carência, que você precisa ser reconhecido, que você precisa ser, né, ter a reciprocidade de ser pago pelo grande ato que você fez, e isso causa uma postura e uma impressão nos seus pacientes de que você é muito needy, né, que você é muito... você suga, que a pessoa fez alguma coisa, mas que agora que ela precisa te pagar de acordo com esse bem que ela fez. E isso deixa as pessoas loucas. É que nem tudo que você corre sai correndo de você, e quanto mais desapegado você tá, né, cuida do seu jardim, que as borboletas vêm, aquele ditado bem clássico, é isso, tá? Então não fira no sentido de não ferir, né, o gatilho do desapego high ticket aqui nesse ponto, porque isso detona o faturamento do seu consultório. E por último, número 13, o que profissionais da saúde mentalmente fortes mais evitam? Eles mais evitam esperar resultados imediatos. Resultado imediato do dia para amanhã é treta. Ou dá prisão, ou dá um problema muito grave na sua saúde. É treta, repara. Em relação à saúde, em relação a coisas que são crimes, é treta, tá? Então, assim, espere resultados bons, confiem na sua capacidade, mas os mentalmente fortes já entenderam que eles precisam seguir o circuito, né? O mapa, o desafio proposto, a estratégia que eles estão seguindo, como aqui no meu canal a dieta, por exemplo, é o método consultório high ticket, e que o resultado vai vir, mas para um amiguinho pode vir antes, para outro pode demorar mais, e pode vir um pouco antes, depois muito, pode vir muito antes e depois pouco. Não é uma linha reta, tá? E os mentalmente fortes já sabem disso, porque eles têm esse pensamento de adulto, e não daquela criancinha mimada, não quero comer brócolis, me dá batata frita agora. Pessoas mentalmente fortes entram já pensando a longo prazo, e a única coisa que elas se preocupam é com o que elas podem controlar, que é o esforço e a dedicação dela. E agora eu quero saber quantos que você deu check aqui e falou, eu sou uma pessoa mentalmente forte, ou quais aspectos aqui desses 13 você falou, não, nossa, não, desse aí eu tenho que melhorar.
E chegamos ao fim do episódio do podcast Consultório High Ticket de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão aqui para você receber mais conteúdos como esse. Você também clicar aqui, enfim, curtir o vídeo, encaminhar para algum outro profissional da saúde que seja interessante ouvir também sobre esse tema, que é um dos pilares mais fortes do método Consultório High Ticket, que é a mentalidade High Ticket. E não se esquece de me acompanhar no meu Instagram também, @NandaMacVendas, para mais estratégias para você, profissional da saúde, dobrar o seu faturamento, atraindo paciente High Ticket, isso tudo, lógico, trabalhando menos e sem aparecer na internet. Te vejo no próximo episódio.